A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe, porque a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz. Talvez você compartilhando a palavra, enviando uma mensagem, vidas podem ser salvas, famílias podem ser libertas, restauradas, e homens e mulheres podem ser transformados pela palavra de Deus. Amém? Então sintonize no nosso canal aí, que toda semana tem uma palavra para você. Amém? Toda semana tem uma mensagem de Jesus para você. E pregamos aqui a palavra de Deus. Mateus, capítulo 26, versículo 31. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu e disse: ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Mais uma vez. Mas Pedro respondeu e disse: ainda que todos escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. 34. Disse-lhe Jesus: em verdade, digo, que nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Irmãos, o Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, Mateus era um cobrador de impostos e escreveu o Evangelho. Jesus, vendo Mateus sentado, disse: vem, me segue. Então ele largou os impostos que ele cobrava, os dinheiro, e começou a seguir Jesus. O texto aqui é claro em dizer para nós que Jesus estava diante dos discípulos ali, já tinha havido ou ouviram, né, falar que isso ia acontecer, que Jesus iria, né, ressuscitar. Mas isso foi antes da última Páscoa, antes da última Santa Ceia, em que os discípulos estão sentados e uns perguntam para os outros quem é o traidor. Então Jesus não menciona quem é o traidor e fala para Pedro, né, o que pertence a ele saber, o que importa a ele saber quem é o traidor, porque havia de ser cumprido a palavra de Deus. Jesus iria ser traído. É tanto que eu e você estamos aqui hoje. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E todo aquele que vem a Jesus é perdoado e automaticamente é salvo, como diz a palavra. Então o texto vai dizer que então Jesus, perante todos, disse: esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus está dizendo aqui que ele é o pastor. Primeira coisa que eu quero entender aqui, que Jesus está dizendo para os discípulos que podem vir o que vier, ele é o pastor. Jesus é o pastor e nada vai faltar para os discípulos. Eu já quero começar a mensagem dizendo para você: Jesus é o pastor e nada vai te faltar. O Salmo 23 é bem claro em dizer que Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas nos últimos dias estamos apreensivos. Nos últimos dias estamos aflitos com o cotidiano dessa terra. A nossa mente só pensa em crise, em pandemia. A nossa mente quer ficar escravizada, está escravizada do medo. E hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo todo medo na sua vida. Toda angústia, toda depressão está repreendido sobre a sua vida. Por quê? Porque está falando aqui, Jesus está dizendo para os discípulos: aconteça o que acontecer, eu sou o seu pastor. Jesus está falando para os discípulos que ele é o pastor dos discípulos. Ele escolheu os discípulos a dedo e ele é o pastor. E nós temos que entender que quando Jesus fala para nós que ele é o nosso pastor, nós temos que descansar nele. A nossa família tem que descansar nele. Tudo que nós fizemos para o Senhor ou através do Senhor
é para Ele, mas o nosso descanso aqui nessa terra, enquanto caminhamos até a volta de Jesus, temos que descansar em Jesus. E a Bíblia vai dizer que Ele é o nosso pastor, então está falando que Jesus é o nosso pastor. A Bíblia vai nos dizer aqui que o próprio Jesus falou assim, que eles iam se escandalizar. O que Jesus quis dizer que quando o pegassem, quando o prendessem, os discípulos iam se dispersar, cada um ia voltar a fazer o que estava fazendo. Então Jesus avisa aos discípulos, olha só, irmão, nós estamos sendo avisados todos os dias através da palavra que Jesus está voltando. Jesus nos avisa todos os dias que virá sim perseguição, virá prova, virá luta, mas Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. Nós temos que entender isso através da palavra. Nós temos que entender que o que Jesus falou para os discípulos, que eles iam se dispersar, eles iam sair. Automaticamente, quando Jesus fora preso, eles iam voltar a fazer o que eles estavam fazendo. Então a Bíblia vai dizer que eles vão ferir. Ó, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Olha só, eu quero trazer para os dias de hoje quantas pessoas, quando eu falo de ferir, irmão, eu falo de se acometer algo, que alguém acometeu algo sobre uma pessoa, que alguém feriu uma pessoa. Eu não sei quem foi que te feriu. Primeira coisa, eu quero começar, eu não sei qual foi a palavra que te desviou do caminho do Senhor, eu não sei qual foi a palavra que te tirou do processo, da direção que Deus tinha para você, eu não sei qual foi a palavra que mudou o seu percurso, eu não sei qual foi a palavra que te tirou do caminho do Senhor, eu não sei qual foi a palavra que deixou você de congregar, eu não sei qual foi a palavra que deixou você de tomar a ceia, eu não sei, mas eu tenho uma palavra para você. Jesus ainda continua sendo o teu pastor. Jesus continua sendo o teu pastor. Ele vai dizer aqui que feriram o pastor, irmãos, e muitas vezes acontece conosco, não só de nos ferir, mas às vezes nós vemos coisas que nos ferem a alma, os olhos, o ouvido, a mente. Quando eu falo de ferir, é quando nós ficamos sabendo de alguma coisa. Aqui está falando de ferir o pastor, irmão. Por isso que há muitas críticas sobre os líderes, irmãos. Por isso que os líderes são muito criticados, apedrejados. Por quê? Porque a intenção do inimigo é ferir o pastor, é ferir o líder, o anjo da igreja. Porque quando ele ferir o anjo da igreja, as ovelhas se dispersarão. Olha só quantas pessoas estão sem pastor por aí. Olha só quantas pessoas estão vagando sem direção. Olha só quantas pessoas estão de uma igreja em outra igreja, pulando de galho em galho, irmão. Cada igreja, cada dia está em uma igreja. Por quê? Porque ela não está firmada em Jesus, que é o pastor. E quando Jesus está falando aqui, irmão, que ferindo o pastor, eles iam embora, eles iam sair. Jesus não está condenando ele, está dizendo que seria natural quando Jesus fosse pego, preso, levado ao Getsêmani. Aqueles discípulos que estavam com ele iam sair da presença, iam desistir do ministério, do projeto que Jesus escolheu. Os escolheram ali 12 homens. Então Jesus está dizendo para eles, eu não estou falando que é errado que vocês iam sair, mas eu estou falando que vocês irão sair. Por quê? Porque a fé deles não estava firmada em Jesus. E muitas vezes, irmãos, quando o inimigo fere, quando um líder é acometido de algum pecado, ele cai, ou alguma mentira contra um líder, a primeira coisa é a ovelha se revoltar. A primeira coisa é os discípulos se revoltarem, as ovelhas se revoltarem e querer sair da presença de Jesus. Até parece que esses homens morreram por você na cruz. Até parece que esses homens verteram sangue carmesim por você na cruz. Não, irmão, foi Jesus. Jesus está falando para os discípulos, quando me pegarem, quando me prenderem, me levarem até o Getsêmani, vocês sairão da minha presença, vocês desistirão do plano e do projeto que eu preparei para vocês. Jesus está alertando, e muitas vezes Deus usa os profetas para nos alertarem do que está acontecendo, aonde nós estamos congregando, onde nós estamos com comunhão e onde estamos tomando a ceia. Só que isso não é para nos acometer a retirada daquele lugar. Isso é para nos alertar. A Bíblia diz que se a igreja não tiver profecia,
Se não houver profecia, a igreja se corrompe. Todos os dias estamos sendo avisados, irmãos. As pessoas sim são falhas. Nós somos falhos, não somos perfeitos. E às vezes o inimigo ele quer que você olhe um líder seu, um anjo da igreja, como a perfeição outrora, mas não.